A pedra é, obviamente, uma redação tardia. Portanto, veja, não é algo tão antigo. Do reinado do faraó de origem núbia-chabaca, de aproximadamente, olha ali, 716 a 701 antes de Cristo, assim como os textos hebraicos também foram sendo produzidos posteriormente, e aí com a análise, evidentemente, dos arqueólogos, eles vão concebendo cientificamente uma datação próxima para isso. Embora o texto e a teologia menfita nele expressa sejam do Império Antigo, então, mesmo sendo tardia, veja, subentende que é do Império Antigo. Portanto, situamos o Israel sob uma narrativa mítico-literária de intervenção, tentando explicar a própria realidade de que esse povo teve, sim, também ali sob a influência dos egípcios. É hoje também admitido que o original tenha sido composto ou reelaborado, pelo menos na parte cosmogônica, entre o reinado de Ramsés II e o fim do Império Novo, onde está ali, no século, entre o século 8 e 11, justamente antes da dominação do Império Romano. Aí eu trago abaixo algumas referências bibliográficas, tudo bem? Você pode parar o vídeo e buscar aí e consultar. Agora, veja, nós temos aqui uma série de versículos, do versículo 3, 4 e 5, especificamente numa cosmogonia, ok? Agora, quando a gente diz, professor, mas não há uma cosmologia nisso? Bem, se você pensar cosmologia numa perspectiva moderna, contemporânea, com o avanço, da tecnologia, da própria ciência, evidentemente, você vai dizer, claro, há uma cosmologia. Eles estão tentando explicar a origem do universo. Não, eu lamento te dizer que você pode até ter essa concepção, mas mesmo que haja nos mitos uma cosmologia própria que é utilizada para explicar, agora sim, em uma cosmogonia, a realidade histórica, desenvolvimento, inauguração de templo, de cultos, aí você está correto. É possível afirmarmos que todas as religiões antigas tinham sua cosmologia, e sim, claro que tínhamos. Ou teremos que ignorar, por exemplo, astrologia, astronomia todos os dias. Não, tinham, mas isso não significa que naquela época pensava-se o universo como nós concebemos hoje. Porque o universo era aquilo que era visível aos olhos deles, os que eles podiam alcançar. Por isso a palavra grega traz cosmia. E o universo nem sempre era apenas aquilo que era visível, concreto ou mesmo abstrato. O universo era aquilo que estava diante, muito próximo do próprio indivíduo. Portanto, veja no cilindro de Ciro, ele diz que ele estendeu todo o universo de seu reino, ou seja, ele conquistou Babilônia, permitiu que os povos voltassem para suas cidades e reconstruíssem lá os seus projetos culticos. Portanto, ele não está falando de um universo onde se tem a lua, sol e nada disso. O texto diz assim, verso 3, Vaiomer Elohim Yeri Or Vairi Or. E disse Deus, veja que nós já temos aqui a tradição que está escrevendo isso. E olha, pode ter certeza, estamos diante de uma tradição muito clara que está tentando explicar, gente, como o seu mundo está sendo formado e não o universo. Está entendendo? Mesmo que tenha tido acessibilidade a qualquer coisa, como no mito de Atrahasis, Marduk, Epopeia de Gilgamesh, ou mesmo no mito egípcio. Mas nós vamos nos ater apenas ao texto. Or, vai rir, or. Marquei em vermelho para você Elohim, pois entendemos que é uma tradição absolutamente
ok? Sacerdotal e, portanto, estamos diante... Lembrando, por sacerdotal, eu me refiro ao sacerdote da monarquia e ao sacerdote diretamente do templo, sacrificialista, ok? Então, a gente tem aqui uma tradição, ok? Pensando J e P apenas assim. Vaiar Elohim et Haor Kitov. Ora, temos mais uma vez, agora no verso de número... seguindo o verso, mais uma vez, e viu Deus que a luz era boa. Ok, leamos então agora o verso seguinte. Vayavdil Elohim ben Haor uven Hahosher. Ou, temos mais uma vez, ok? Onde esse Deus, ele vai fazer separação entre a luz e as trevas. Vaikrar Elohim la or ion vela Hosher kara laila. Vairi erev vairi borker ion errad. Ó, marquei em verde o verbo Vaikrar kara Elohim la or e la Hosher. Mais uma vez, laila. Nos importa, o texto aqui presente está dentro de uma estrutura, evidentemente, que dialoga com outras tradições que também tiveram suas próprias cosmogonias, pensando suas próprias cosmologias, e não o cosmo propriamente tal como nós, queridíssimos, concebemos. Vamos explicar isso. Olha só, no texto bíblico, tá? Se o final de cada dia é criativo, marcado pela expressão Deus viu que isto era bom, então você tem uma sequência de versículos, vai olhando. Cada dia é introduzido com a expressão Deus disse, Vaiomer Elohim. Olha aí os versículos, tá bom? E ainda, também mencionamos o uso Deus fez, por 3 vezes. Olha, percebemos que nós já temos textos o suficientes, ou dentro do próprio texto, que vai estar bem distante do uso de expressão utilizado por outras cosmogonias. Deu para entender? Vamos lá. Podemos, por isso, dizer que encontramos no Gênesis, logo desde o início da narrativa, as marcas características dos mitos das origens. Ou seja, usando o imaginário disponível, a divindade criadora que não existiu é mito. Mito quanto personifica a realeza. Isto não quer dizer que cada religião não tem a sua maneira de pensar o seu próprio mito primordial, porque eu vou explicar. A divindade criadora realiza a passagem primordial de uma desordem original dentro de uma cosmologia pré-cósmica. Isso é fato, mesmo que se trate de uma cosmogonia inaugural de fundação de um povo, de um reino, de um império ou mesmo de um culto. Para uma ordem original, supostamente cósmica, nós entendemos histórica, a ordem real, tá vendo aí? Existente no mundo presente, estabelecendo o organigrama do universo. Que universo? Eles não podem organizar, como que eles vão organizar? Eles não tinham acessibilidade, eles não tinham, como poderia? Então não se pode dizer que se pretende explicar esta organização, a não ser do seu próprio mundo. Os mitos das origens são uma explicação etiológica e teológica das realidades existentes e não do mundo. Veja agora então a cosmogonia egípcia dentro do documento que nós temos. No Egito, em Quiminu, cidade do Médio Egito, aqui os gregos mais tarde chamaram de Hermópolis, cidade de Hermes, cuja designação em egípcio pode ser traduzida como cidade dos 8. Os 8 deuses primordiais, 4 casais divinos, Kemeniu, chamados nos textos egípcios, os antepassados dos primeiros tempos anteriores. Olha, isso é muito interessante, porque essa expressão vai ser muito usada pela tradição também bíblica. Os casais criadores da luz. Isso aí você vai perceber também nos conflitos relacionados aos textos sumerianos e babilônicos. Os pais e as mães do sol, Ré. Olha aí,
os deuses ancestrais que fizeram o Deus do horizonte, ou os grandes gênios que vieram à existência do início. Integram-se no mundo não criado anterior à criação, quando o próprio caos ainda não se tinha manifestado em toda a sua panjuça, e era apenas um cadinho cheio de potencialidade e virtualidades não manifestas. Portanto, observe que nós temos o canal Confraria Cognitiva conta com um amplo espaço para o seu desenvolvimento, o GABD. Ali você desfruta de um ambiente didático, pedagógico, acesso a uma biblioteca digital, a diversos cursos e muito mais. Além de poder me seguir no Instagram, no TikTok, no Quai e participar do nosso grupo de WhatsApp. Seja membro do Confraria.